A importância da dieta pré-operatória é reduzir a esteatose hepática e, assim, diminuir os riscos cirúrgicos e melhorando o campo de visão na cirurgia. E, além disso, sanar deficiências nutricionais, caso haja, e introduzir alimentos que serão necessários pós-operatório, caso o paciente não consuma habitualmente. Já o pós-operatório é de suma importância que ele seja feito de forma correta e que as trocas das dietas sejam feitas no tempo certo, para haver uma cicatrização correta da cirurgia, pois a cirurgia é feita através de grampos e se eles não forem cicatrizados, eles podem abrir e levar ao risco de fístula. Além disso, introduzir alimentos que serão necessários para essa nova fase e também evitar futuras deficiências nutricionais. A suplementação se faz necessária durante todo o período pós-operatório e é por tempo indeterminado. Vale salientar que suplemento não é remédio. Suplementos são nutrientes que a gente adequa com a nossa alimentação diária e se faz necessário durante todo esse período porque a ingesta é muito pequena de nutrientes. Se não consegue suplementar na quantidade certa, isso gera carências nutricionais, podendo haver outros tipos de patologia. Então, para que isso não aconteça, é necessário que faça o acompanhamento regular com a nutricionista, principalmente durante o primeiro ano, que é o ano onde a gente tem aquele equilíbrio total das nossas reservas nutricionais. Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live de pré-operatório. Lembrando que isso aqui, na verdade, simboliza uma nova transformação, uma nova vida que está a caminho. Tanto eu como o Paulo Vitor fica muito honrado e feliz por vocês terem escolhido nossas mãos, nossa equipe, o Instituto de Obesidade, para ter sua nova e melhor vida a caminho. Antes de mais nada, eu gostaria de, antes de me apresentar e apresentar o Paulo, contar um pouquinho do que vai se tratar. Desde que eu comecei no mundo bariátrico, há mais ou menos 20 anos, eu sempre tive como característica ter um contato pessoal com o paciente e com seus familiares muito próximo à data da cirurgia. Mas por muitas vezes, com o aumento progressivo do número de cirurgias, era impossível ter essas novas inserções numa agenda já cheia. Tomei como característica fazer uma mini reunião na recepção do Instituto atual, onde depois da segunda reunião já não cabia tantos pacientes e familiares. Passamos um bom tempo no auditório pequeno, perto lá da clínica, logo na sequência já não cabia e ficamos longos e bons anos fazendo uma reunião mensal num grande auditório lá próximo à clínica, no hotel, onde lá estava presente tanto familiares como a equipe multidisciplinar. Lógico, o calor humano, a interação sempre era muito bacana, mas com a pandemia tudo mudou. Pois então, quando o Paulo Vitor teve a ideia de fazer nesse novo formato, como é que foi, Paulo? A gente decidiu fazer uma live. Por quê? A gente sabe que é uma forma de acesso para todos os pacientes. Hoje todo mundo tem um celular na mão, tem um YouTube na televisão. Então a gente consegue distribuir a informação que a gente quer, a gente consegue passar todas as orientações, não só para o paciente, mas também para os familiares, que vão ser muito importantes nesse processo, e a gente consegue fazer com que o paciente chegue muito seguro na sala de cirurgia. Essa é a nossa intenção, que o paciente chegue na sala de cirurgia sem dúvidas e sabendo todas as etapas que ele vai passar nesse processo. E um dado importante também que precisa ser falado, que a gente não consegue ter essa interação de dúvidas ao vivo. Mas esse chat que vocês vão ter acesso a partir de agora, eu sou capaz, junto com o meu time e o Paulo, tirar todas as dúvidas que venham a ter. E se eventualmente alguma dúvida residual fique, vocês podem entrar em contato com o Instituto, que o nosso time vai estar à disposição para tirar essas dúvidas. E se quiser sentar pessoalmente, seja comigo, seja com o Dr. Paulo, eu estou sempre de portas abertas para vocês e seus familiares, para que a gente tire as últimas dúvidas residuais antes da sua nova e melhor vida. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Mota, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, sou membro também da Sociedade Internacional de Cirurgia para Obesidade e tenho um título internacional de acreditação de excelência em cirurgia bariátrica. Eu sou o Dr. Paulo Vitor, tá? Também cirurgião bariátrico, titular pela nossa Sociedade Brasileira e pela Internacional. E, assim como o Bruno, que ele não falou na apresentação, somos também, além de cirurgiões videolaparoscópicos, certificados em cirurgia robótica. E vamos lá então falar um monte de informações. Vocês devem conhecer a gente da rede social, que a gente faz questão de passar muitas informações corretas e seguras sobre a cirurgia bariátrica. Eu gosto muito de começar falando sobre um pouquinho sobre essa live, nessa máquina que vocês estão vendo. E eu tenho uma visão sempre
que o nosso instituto, o Instituto de Obesidade, é uma máquina para transformar a vida, onde você entra com o lado com a obesidade, a autoestima impactada, a qualidade de vida impactada e com múltiplas comorbidades. O Instituto tem como característica, é muito conhecido hoje a nível nacional, por receber e acolher esse paciente, que ele facilite ao máximo essa jornada, com tranquilidade, harmonia e segurança, que você saia lá do outro lado. Não tão magra como já sai nessa máquina, mas num processo, lógico, de transformação de vida, de melhora de vida, com duas coisas que a gente não negocia, garantindo a você extrema segurança, dedicação e um resultado a curto, médio e longo prazo. E para a gente conseguir isso, a gente não consegue trabalhando sozinho. Nenhum cirurgião bariátrico pode garantir resultado, pode garantir segurança para o paciente sozinho. Precisamos de uma grande equipe, como vocês estão vendo aqui no nosso slide, nutricionistas, psicólogas, psiquiatra. Então a gente tem uma grande equipe de apoio para os nossos pacientes, visando o quê? A segurança no procedimento, mas também um acompanhamento de longo prazo, com resultados satisfatórios no longo prazo. E para a gente conseguir isso, a gente precisa do apoio de todas essas pessoas que estão ao nosso redor. Time que eu tenho muito orgulho de ter conosco lá no Instituto de Colaboradores, que eles vibram com cada resultado, vibram em vocês fazerem uma jornada e um preparo de pré-operatório célere de forma muito tranquila e principalmente quando vocês voltam com um sorriso de um lado ao outro, já operado e feliz da vida após ter sua vida transformada. E uma história que a gente sempre gosta de contar é o seguinte: existe uma pesquisa onde tentaram achar o motivo daqueles pacientes com 5, 10, 15 anos de cirurgia ter excelentes resultados e tentavam achar qual o motivo. É porque é homem, é porque é mulher, é porque fez a cirurgia X, é porque fez a cirurgia Y. E o único motivo que foi comum a todos os pacientes que tiveram um resultado de longo prazo satisfatório são aqueles que mantiveram o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Continuaram voltando nas consultas com seu cirurgião, continuaram voltando nas consultas com seu nutricionista, com seu psicólogo, com a sua nutróloga. Quem mais tempo permaneceu dentro da equipe fazendo o acompanhamento foi aquele que teve o melhor resultado em longo prazo. É importante salientar também que a equipe multidisciplinar não se viu para dar o laudo para operar. Como o Paulo comentou, é necessário esse acompanhamento a longo prazo. É doença crônica, tratamento crônico. A gente instala em você a melhor ferramenta para manter a doença, a obesidade controlada, mas não curada. E a adesão à equipe multidisciplinar a longo prazo vai garantir isso. Além disso, esse time ele coloca-se à disposição 24 horas por dia para qualquer dúvida que venha a ter. Então, para aquele paciente que está com alguma dificuldade ou dúvida em relação à dieta no pós-operatório, nossa equipe de nutrição está para atendê-lo. Se houve alguma demanda do ponto de vista emocional, um pouco mais de ansiedade, tristeza ou até mesmo euforia, o time da equipe de psicologia vai estar para apoiá-lo. E tanto eu como o Dr. Paulo temos o celular disponível 24 horas para qualquer necessidade que vocês venham a possuir nesse pós-operatório. E uma coisa que a gente bate muito é o seguinte: não existe cirurgião bariátrico que faça uma cirurgia aqui, outra acolá, diga que é cirurgião bariátrico, mas não faz um grande volume cirúrgico e principalmente não tem uma dedicação à cirurgia bariátrica. A gente preza muito pela segurança e para a gente conseguir trazer segurança para o nosso paciente, a gente tem um compromisso, um comprometimento com a cirurgia bariátrica para que consiga ter excelentes resultados. É muito importante, quando você escolhe seu cirurgião bariátrico, que ele tenha uma equipe multidisciplinar de apoio, como a gente já vem falando nos slides anteriores. A equipe é essencial para o acompanhamento. Do mesmo jeito que tem que ter uma frequência cirúrgica. Você tem que estar sempre fazendo aquilo, você tem que estar sempre acompanhando esses tipos de pacientes. Eu sempre brinco, no último ano a gente acompanhou 600 pacientes, então a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe qual é o caminho certo e qualquer paciente que saia um pouquinho desse rumo, a gente consegue identificar de maneira rápida. E isso serve muito, Paulo, para qualquer profissão. Quanto mais se faz, melhor se faz. Quanto melhor se faz, menos intercorrências você vai ter. E caso tenha alguma intercorrência, como você acabou de falar, é muito fácil para o especialista de alto volume estando lá. Outro detalhe, a cirurgia bariátrica é o suprassumo da especialização da área de cirurgia digestiva. Se você partiu para a laparoscopia avançada, é o suprassumo. E no nosso caso,
que a gente conhece, é a única equipe que consegue oferecer aos nossos pacientes a plataforma robótica, você tem que ter um alto nível de treinamento e muitos anos de estrada para garantir o que é inegociável, segurança. Além disso, você tem que ser preparado em várias técnicas. Não gosto muito daquele cirurgião que é apaixonado por uma técnica só e só faz ela. Como você mesmo comenta, a gente está operando nessa live pacientes de 16 anos como senhoras de 75, pacientes com IMC de 29 porque tem um diabetes grave, como IMC de 60 que mal sai da cama. Então a gente tem que entender qual a necessidade desse paciente para entender qual a melhor técnica customizada e individualizada para aquele paciente de uma forma lógica. E sempre, como a gente busca muito, está se atualizando. Sempre estamos em busca de congresso, tanto eu como o Paulo, como toda a nossa equipe multidisciplinar, para trazer sempre o que é de novidade, tecnologia, para sempre buscar o melhor para vocês. Uma coisa que a gente bate muito dentro dos nossos pacientes é que a gente faz uma dieta pré-operatória e a gente já começa esse cuidado com o paciente antes da cirurgia. E qual a importância dessa dieta pré-operatória? Qual a importância desse cuidado? O mínimo de peso que você conseguir perder nesse começo já nos ajuda muito. Como vocês estão vendo aqui no slide, uma perda de peso de 10% já reduz em 26% a apneia do sono, que é aquela dificuldade quando pega no sono profundo de respirar. E o que é anestesia? Nada mais do que um sono profundo. Então, aquele paciente que tem uma apneia mais grave vai demorar um pouco mais para acordar, vai demandar um pouco mais de trabalho na hora de acordar da anestesia. Logo, se você consegue começar a perder peso antes, a gente começa a cada vez mais aumentar a segurança desse procedimento. Além disso, esse é um dos benefícios, mas a gente sempre preza números. Doutor Bruno, qual é o número de peso que eu preciso perder? Não é baseado em quilos, em sim porcentagem. A gente estipula que o paciente tem que perder entre 5% a 10% do seu peso na dieta do pré-operatório. E lembre que essa dieta não é única. Tem pacientes que precisam fazer a dieta por apenas 5 dias, outros por 15 dias. Isso é determinado pela nutricionista baseado em vários parâmetros. Desde a esteatose hepática, que é aquela gordura do fígado, existem laudos de ultrassom que vêm com hepatomegalia, que além da gordura do fígado, ele está aumentado. O primeiro ato cirúrgico que a gente faz ao iniciar o procedimento é levantar o fígado. É muito fácil para mim, eu sempre brinco, levantar esse controle, mas é muito difícil para mim levantar uma mesa. Então, se você tem um fígado muito grande, por vezes é impossível realizar a cirurgia. E muita gente às vezes fica um pouco ansioso. Eu tive algumas pacientes que me encontrou no centro cirúrgico e falou: doutor Bruno, eu fiz a conta, eu perdi só 3%. Isso me preocupa? A primeira pergunta eu falo: bem, você seguiu a dieta à risca? Ela falou: completamente. Isso é o que me importa. Outro detalhe, por vezes vocês estão sendo submetidos a um procedimento cirúrgico e durante esse preparo de pré-operatório da dieta, tem um evento, um casamento, uma festa de final de ano ou até o São João. Se vocês tiverem necessidade de eventualmente ter uma alternativa à dieta, não façam por conta própria. É importante demais que vocês peçam a orientação da nutricionista por uma alternativa que não coloque em risco a necessidade da perda de peso. E essa perda de peso, às vezes, controla uma série de comorbidades que você já vem. A gente tem vários casos de pacientes hipertensos que, com a perda de peso inicial, diante da cirurgia, controla a pressão. Pacientes diabéticos que tinham glicemias altas, e quando ele começa com essa dieta mais rigorosa, essa perda de peso mínima que seja, a diabetes começa a controlar e, mais uma vez, vai parecer repetitivo, mas é o nosso mantra principal. Tudo isso é em função da segurança da sua cirurgia. É importante também salientar que existe a gordura visceral, que atrapalha muito o procedimento cirúrgico. Gordura visceral, pessoal, é aquela gordura intraabdominal, é mais comum naqueles pacientes que têm um abdômen mais globoso, e ela dificulta a cirurgia. Com a perda de peso do pré-operatório, ela diminui bastante, facilitando demais o nosso procedimento cirúrgico. Essa perda de peso, como o Bruno falou, melhora o padrão ventilatório, diminui a gordura intracavitária, a gordura intraabdominal, diminui a esteatose hepática e, com isso, a gente consegue, muitas das vezes, reduzir o tempo de cirurgia. O paciente que tem um fígado menor, com menos gordura intraabdominal, torna a cirurgia mais fácil e mais rápida. E, sem contar no que eu falo sempre, é um investimento que você faz na perda de peso. Como assim? Imagine que eu vou operar no belo dia 2 pacientes. O objetivo dos 2 era perder 50 quilos. Um deles, na dieta de pré-operatório, já perdeu 18.
já deu um salto lá na frente, só estão faltando 32 quilos. Já o outro só perdeu 5, ele tem que se esforçar ainda mais, perdendo 45. E além disso, se vocês simpatizam com os seus cirurgiões, ajudem na dieta. Quanto mais peso perde nesse processo pré-operatório, mais fácil fica a cirurgia, mais segura, mais cedo você volta para casa. E o que a gente quer evitar é exatamente imagens como essas aí. Se vocês, é difícil de identificar, mas essas fotos todas aí estão mostrando fígados muito, muito grandes, onde a gente tentou fazer a cirurgia e teve uma extrema dificuldade. A gente solta todos os ligamentos do fígado e, como o Bruno diz, a gente precisa levantá-lo. E essa foto que está, pro outro lado, essa foto que está aqui embaixo do meu lado, é exatamente a gente tentando levantar um fígado que era tão gorduroso, que parecia um patê. Na hora que a gente colocava a pinça e fazia um pouquinho de força, ele começava a rasgar. E, infelizmente, esse caso específico, a gente não conseguiu concluir a cirurgia. A cirurgia não foi segura, não estava segura de ser realizada. Nós suspendemos a cirurgia, demos alta ao paciente, ele fez uma preparação mais intensiva e 2 a 3 meses depois a gente refez a cirurgia e aí sim a gente conseguiu fazer com extrema segurança. E é importante salientar que esses 2 casos, eu lembro das 2 mulheres, quando a gente foi no quarto explicar à família, infelizmente o volume do fígado inibiu, literalmente não tinha como continuar a cirurgia de forma segura, a gente abortou a cirurgia e a paciente entendeu e ela realmente falou, é realmente parte da dieta que foi orientada, eu fiz mais ou menos. Então, uma vez tendo que se instituir o início da dieta, por favor, gente, é para a segurança de vocês cumprir a risca. E vocês vão ver agora 2 fígados que estão gordos, estão com esteatose, estão um pouco aumentados, mas que conseguiu fazer a cirurgia de forma cirúrgica. O Paulo vai falar um pouquinho sobre as 2 técnicas. Todos vocês, quando estiveram no consultório, tanto comigo quanto com o Paulo, a gente definiu qual foi a técnica, baseada em uma série de critérios das comorbidades, do grau de obesidade, presença ou ausência de refluxo, e decidiu cada um de vocês. Então, essa hora vale muito a pena se lembrar qual foi a definida para vocês, e o Paulo vai explicar cada uma delas como funciona. A gente vai começar do bypass, é o vovô da cirurgia bariátrica, é uma técnica que já vem sendo usada há mais de 50 anos, tá certo? E ela consiste de uma cirurgia, falando bem basicamente, onde a gente modifica o estômago, deixando ele pequenininho e faz um desvio no intestino. Vocês vão entender bem isso no próximo slide, que é o vídeo. Mas qual é a grande vantagem do bypass hoje, para quem a gente usa essa cirurgia? Principalmente pacientes com obesidades mais graves, pacientes com IMCs alto, acima de 45, para pacientes com refluxos muito graves, porque nesses pacientes com refluxo muito grave, a gente precisa de uma cirurgia que tenha um melhor controle de refluxo, como é o bypass, e para aqueles pacientes com doença metabólica grave, diabetes grave descompensada, hipertensão, dislipidemias muito graves, a nossa cirurgia de escolha é o bypass. Lembrando que recentemente houve uma nova resolução no Conselho Federal de Medicina autorizando a cirurgia do diabetes para pacientes entre 30 e 35. Então, em alguns casos específicos de diabetes extremamente grave, a gente tem feito uma outra técnica recentemente aprovada chamada de bipartição do trânsito intestinal. Não vai ter o slide. Alguns dos pacientes que estão nessa live vão realizar essa cirurgia, que ela é muito mais focada nos casos de diabetes de extremo e difícil controle. Então, a gente faz pequenos furinhos na barriga. Através desses furinhos, a gente passa os trocáteres e por dentro dos trocáteres é por onde entram nossas pinças que a gente vai fazer a cirurgia. E qual é a modificação? Como eu disse anteriormente, no estômago, a gente transforma o estômago num pequeno reservatório com o uso de grampeadores, um grampeamento horizontal e alguns grampeamentos verticais. Depois disso, a gente vai lá no intestino, faz uma secção do intestino e leva esse intestino lá para cima para emendar com esse estômago novo que a gente criou. E embaixo faz uma emenda entre os 2 intestinos. Então, como vocês estão seguindo aí na imagem, você vê no azul a comida descendo, caindo no pequeno estômago e depois caindo no intestino. No outro lado, de amarelo, é onde continua o estômago remanescente, onde continua a produção de bile e suco pancreático. E lá embaixo, onde os 2 intestinos se juntam, é quando começa propriamente dita a digestão, onde tem o contato da bile e suco pancreático com a comida. Lembrando que nessa técnica existe sim um discreto desvio intestinal, mas é uma coisa muito pequena, mediante o volume ou o comprimento todo intestinal que a gente tem.
Eu vou falar um pouquinho sobre uma técnica um pouquinho mais recente, como o Paulo falou, o bypass é uma cirurgia por volta de 40 e poucos anos de confecção, e o sleeve surgiu há menos tempo, cerca de 17 anos. Eu estou no mundo da bariátrica, como comentei mais cedo, por volta de 20 anos. Todo congresso mundial que eu ia de cirurgia existia novas e novas técnicas. Eu sempre falo, quando o cirurgião comentava que tinha uma técnica nova, eu perguntava há quanto tempo tem sua cirurgia mais antiga. Se ele falar qualquer número inferior a 5, 10 anos, você nem conversa. Eu estou operando pacientes que eu estou me imaginando qual é o resultado dele daqui a longuíssimo prazo. Quando surgiu o sleeve há 15 anos, houve uma desconfiança. Naquela época reinava o bypass e mais outras técnicas. Porém, os resultados de 5 anos mostraram extremamente satisfatório. Houve um aumento progressivo da indicação de sleeve. Dos resultados de 10 anos foram extremamente animadores. Foi onde em todo o mundo, inclusive lá na clínica, houve um aumento da indicação do sleeve. É uma cirurgia muito boa, quando muito bem indicada e principalmente muito bem realizada. E para quem se trata o paciente com sleeve? Geralmente os casos de obesidade mais leve, homens e mulheres com IMC de até 40, 42, muda muito baseado em idade, em composição corporal, e nos casos em que não tem essas comorbidades graves associadas. Os pacientes que são portadores de refluxo leve a moderado, que a gente sabe que a causa do refluxo é a própria obesidade, dá sim para fazer o sleeve. Mostrando um vídeo agora de como é realizado, como o Paulo falou, todas as cirurgias são feitas por vídeo e hoje existe o upgrade, como a gente sempre fala, que é através de via robótica. O número de furinho entre as duas não muda e a recuperação, a dieta do pós-operatório, tudo, a suplementação é tudo absolutamente a mesma. Antes que me perguntem, muita gente pergunta, mas eu vi uma foto de um pedaço do estômago fora, por onde sai? Faz corte? Não, sai por um dos furinhos mesmo. Pois bem, esse é um estômago de volume normal, por volta de seu 1,5 litro a 2 litros. O nome gastrectomia vertical vem exatamente do que vocês vão ver agora. O cirurgião vai fazer um grampeamento no sentido vertical e ele remove, retira, arranca, o termo que você achar mais conveniente, esse segmento da direita do estômago, que basicamente tem duas funções, dilatar e produzir hormônio da fome. Com isso eu vou promover uma perda de peso satisfatória com um grande diferencial, não há desvio intestinal. Muita gente também pergunta qual o tamanho desse estômago que fica? Uma banana. Se a banana nanica, maçã, prata, comprida, não dá para falar. Não há correlação direta, pessoal, do grau de obesidade em relação ao tamanho do estômago. Por vezes é uma paciente baixinha que não tem um IMC muito alto e tem um estômago muito grande. Então essa é a técnica de gastrectomia vertical ou sleeve, mas saiba que a gente escolheu a técnica para você baseada em vários critérios para que atenda a sua necessidade de forma individualizada. Vamos falar um pouquinho do processo pré-operatório que vocês passaram, certo? Mais uma vez, tá até chato, mas respeita a dieta pré-operatória certinha. Item 2, beta-HCG. Toda mulher em idade fértil precisa fazer um beta-HCG na semana da cirurgia. Por quê? Já aconteceu, infelizmente, um caso, não foi na nossa equipe, mas foi no hospital que a gente opera, de uma paciente que foi para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia bariátrica com uma gestação de 4 meses. E isso é algo temerário. Ah, doutor, eu sou laqueada. Ah, doutor, eu não tenho relação. Ah, doutor, eu tomo remédio. Não interessa, a gente não tem essa opção. Toda mulher em idade fértil precisa fazer o beta-HCG uma semana antes. Além disso, já houve casos, inclusive, de pacientes nossos que tinham certeza absoluta que não podiam estar grávidos e vieram com beta-HCG no pré-operatório, que fez com que a gente não realizasse a cirurgia. Vocês vão passar também pela consulta pré-anestésica, geralmente ela é na véspera, ou quem opera na segunda, na sexta, e a reunião ao vivo pelo YouTube é o que está se passando agora com vocês. A gente é extremamente rigoroso com um probleminha que chama-se trombose venosa. Por quê? A gente sabe que é um evento que é perigoso, mas graças a Deus da nossa equipe é praticamente inexistente. Se a gente for puxar os 4, 5 mil casos já operados, tivemos acho que 2 casos em todo esse tempo operando. Por que isso acontece? Porque a gente tem vários métodos de prevenção da trombose. O primeiro dele, medicação. Muitos e muitos médicos fazem única e exclusivamente a medicação e acham que estão extremamente seguros com isso. Segundo método, a bota pneumática. Várias equipes pelo Brasil usam a bota pneumática durante a cirurgia e consideram que só o uso dela é suficiente. Um terceiro método, a meia de compressão. Como eu falei, várias equipes usam única e exclusivamente a meia de compressão por 10, 15 dias e acham ela suficiente. E o último e o mais arcaico, mas o mais básico e importante dos métodos,
deambular, caminhar. A gente, como é extremamente rigoroso do ponto de vista de segurança, o que é que a gente faz? A gente faz todos os métodos juntos. O nosso paciente usa medicação para prevenir trombose, usa meia de compressão, usa bota pneumática durante a cirurgia e ele é extremamente bem orientado para caminhar o máximo possível, desde a hora que ele chega no quarto, depois da cirurgia, até em casa, nos primeiros dias, já começa com esse cuidado muito, muito, muito intensivo. Pois bem, lembrando em relação a essa injeção, muita gente tem dúvida, como é que eu vou fazer? Vocês vão receber um vídeo da clínica, a gente vai mostrar esse vídeo logo na sequência, onde tem explicando como aplica. Para quem já usou aquelas canetinhas emagrecedoras, é igual. Para quem já teve Covid grave por conta da obesidade, teve que usar aqueles anticoagulantes, igual. Para quem tem algum parente na família que usa insulina, igual. Vocês podem tranquilamente aplicar em casa, caso não se sintam seguros, pode procurar um amigo, conhecido ou vizinho da área de saúde que pode ir aplicar para você e farmácia também vai aplicar. Uma das coisas muito importantes que eu acho é seguir esse roteiro que vocês estão vendo aí. Quando a gente agendou a sua cirurgia, ou nós ou o nosso time preencheu isso em detalhes. E é muito importante. Lá vai estar dizendo o dia da cirurgia, a hora que interna, a gente é muito pontual lá na clínica, a injeção da véspera, qual horário você vai fazer e se há ou não liberação de algum líquido no dia da cirurgia. Lembrando que os pacientes que operam no início da manhã, geralmente a gente não libera líquido. Para aqueles pacientes que operam no final da manhã, início da tarde ou início da noite, eles sim são liberados a tomar líquido. E lembrando que de forma muito individualizada, a gente liberou e orientou exatamente preencher o que poderia. Isso são algumas orientações que a gente tem para os pacientes. Todos os pacientes nossos recebem da clínica antes da cirurgia um vídeo de orientações pós-operatórias, perdão. É um vídeo que você vai receber no seu WhatsApp e esse vídeo vai lhe orientar em relação às medicações, em relação à deambulação, em relação a uma série de coisas que você vai precisar fazer no seu pós-operatório. É importante que você assista esse vídeo, porque vai facilitar muito o nosso processo de alta, de orientações lá no hospital, e também vai fazer com que você crie as suas dúvidas e consiga tirar essas dúvidas com a gente lá no hospital, tá certo? Em relação a vacinas, os pacientes, a gente pede que nos 15, 30 dias antes da cirurgia e 15, 30 dias depois da cirurgia, você não faça uso de vacina. Por quê? Alguns pacientes podem ter reação à vacina. E essa reação pode vir com uma febre, uma dor, algo do tipo. E se foi muito próximo da cirurgia, a gente fica com medo, com a preocupação de não saber se aquela febre foi da vacina ou pode ser uma complicação cirúrgica. Então, a gente pede que distancie as vacinas 30 dias antes e 30 dias depois. Seja rigoroso em respeitar o seu horário de internação. Como a gente mostrou no slide anterior, você vai receber certinho a hora que deve chegar no hospital. Isso é muito importante para que o mapa cirúrgico do hospital e também o mapa cirúrgico da nossa equipe, porque várias vezes fazemos cirurgias em sequência, seja respeitado e os pacientes sejam operados no horário que estão marcados, tá? Para as mulheres, zero problema estar menstruada, tá? Não contraindica a cirurgia, não tem problema nenhum. Nós também não suspendemos os métodos anticoncepcionais, mesmo que seja oral. Você vai tomar no dia da cirurgia e no outro dia continuar do mesmo jeito, tá? É interessante, você tem autorização para ter acompanhante no hospital, mas muita gente no hospital, muitas visitas, essas coisas, acaba atrapalhando um pouco esse processo, tumultuando. E é uma internação muito curta, são internações de 18 a 24 horas. Então, seus parentes, seus amigos, se quiserem lhe visitar, deixa para visitar em casa, vai ser muito mais confortável e muito mais tranquilo para você, tá bom? Em relação aos adornos, é uma coisa muito importante. Aquelas unhas em gel que sejam com cores muito escuras, atrapalha um pouquinho o sensor do oxímetro do anestesista. Também esses cabelos que tem como é o nome? Mega hair, não pode. Além disso, esse piercing tem que ser retirado. Qualquer adorno de metal, principalmente, tem que ser retirado. Mas eu sempre falo que fiquem tranquilos, porque na véspera da cirurgia vocês vão passar pela clínica na anestesia e se você tem alguma dúvida em relação a mega hair ou esse cílio postiço, ela vai conseguir orientar se há ou não a necessidade de forma individualizada a retirada. Vou mostrar agora um pouquinho sobre a injeção da véspera. Vocês vão receber esse vídeo, mas é bem simples, como vocês podem ver logo na sequência. Lave e seque bem as mãos.
Em seguida, prepare seu kit para a aplicação. Com tudo pronto, retire a capa protetora da agulha. A seringa de anticoagulante já vem pronta para uso. Na seringa existe uma bolha de gás inerte. Não a descarte. Sente-se ou deite em uma posição confortável, de modo que você consiga ver seu abdômen. Escolha uma área do lado esquerdo ou direito a pelo menos 5 centímetros do umbigo e limpe o local com algodão embebido em álcool. Segure a seringa como se segura um lápis, inclusive com a mão que você escreve. Com a outra mão, aperte entre os dedos polegar e indicador uma região da área que você acabou de limpar, fazendo uma prega na pele. Agora é só realizar a aplicação inserindo toda a agulha, num ângulo de 90 graus. Enquanto estiver aplicando a medicação, continue apertando os dedos para manter a prega da pele. Empurre o êmbolo até esvaziar totalmente a seringa e continue empurrando até que o mecanismo de segurança seja ativado. A capa protetora cobrirá automaticamente a agulha, sem causar nenhum desconforto. Lembre-se que o mecanismo de segurança só poderá ser ativado com a seringa completamente vazia e o êmbolo pressionado até seu limite. Pronto! Retire a seringa e descarte em um local apropriado. Vou falar um pouquinho de uma parte que eu acho extremamente importante, que é o dia em si da sua cirurgia. Os pacientes são orientados a chegar 2 horas antes da cirurgia. Para, como eu falei mais cedo, os pacientes que operam à tarde podem tomar um pouquinho de líquidos, que operam na manhã durante não. Muita gente tem uma dúvida em relação às medicações que são de uso crônico, ou seja, aquelas que o paciente já utiliza. Das que eu utilizo, quais são obrigatórias você usar no dia da cirurgia? Os pacientes que tomam remédio da pressão, vai tomar sim, mesmo se a cirurgia for logo no início, a gente libera aí, anotou de forma individualizada no papel, o remédio da pressão com um dedinho de água. Outra medicação que é estimulada a manter no dia da cirurgia são os hormônios da tireoide, lógico, para quem já usa. Além disso, os pacientes que fazem uso de anticoncepcional, como o Paulo falou, não há necessidade de suspensão. E as medicações psiquiátricas de uso crônico também a gente mantém no dia da cirurgia, mas isso foi tudo preenchido de forma individualizada. Vocês vão chegar no hospital, no setor de internação, e lá vão ter 2 caminhos que vocês podem seguir. Se o leito já está pronto, lá você vai ser direcionado junto com o seu acompanhante até o leito. Outras vezes não tem leito ainda disponível, não é igual ao hotel que fica reservado, a gente não tem previsão por vezes de outras especialidades em dar alta. Nesse caso, você vai ser encaminhado ao Day Clinic sendo preparado. Geralmente o paciente vai para o centro cirúrgico por volta de 30, 45 minutos antes da hora do início da cirurgia. Um dado importante é o que acontece no centro cirúrgico. Eu sou muito meticuloso com isso e vou até explicar do passo a passo. Vocês, ao saírem do quarto e voltarem para o quarto, vão por volta de 6 a 7 horas. Mas, doutor Bruno, o tempo cirúrgico é isso tudo? Não, muito pelo contrário. A cirurgia é muito rápida, como a gente vai comentar na sequência. Vocês vão ser encaminhados para o centro cirúrgico para a sala da indução da anestesia, onde os pacientes ficam sentados aguardando a sala estar pronta. Na sequência, vocês são enviados para a sala de cirurgia. Lá vai estar o anestesista esperando, a técnica de enfermagem, nossas instrumentadoras. Sempre essa hora, ou eu ou o Paulo faz questão de conversar com o paciente, tranquilizar e tirar a última dúvida residual, caso venha a ter. E aí sim começa a anestesia. Qual tipo de anestesia o paciente é submetido? Sempre a anestesia geral. Muita gente tem medo, mas de cara eu digo, é a mais segura. Literalmente pega a veia, faz um sedativo, quando você acordar já está operado. Nesse processo de anestesia, na sequência a enfermeira prepara tudo e a gente está pronto para avisar, para começar a cirurgia. Essa hora, tanto eu como o Paulo, e eu em específico tenho uma neurose, eu me preocupo muito em passar a informação à família do início da cirurgia. Então a gente pede sempre, naquela pastinha de finalização de pré-operatório, que é um espaço lá em cima onde você pode colocar contato do acompanhante. E saibam e avise esse acompanhante que sempre vai haver ligações no dia da cirurgia, depois que você entrar no centro cirúrgico. Eu sempre ligo para avisar, tudo bem, fique tranquila, quem fala aqui é Dr. Bruno, Dr. Paulo da mesma forma, vamos começar a cirurgia. E qual o tempo cirúrgico? Para o sleeve, por volta de 35, 30, 40 minutos. Para o bypass, 1h05, 1h10. É regra, doutor Bruno, muito pelo contrário. Isso é uma estimativa, é onde a ampla maioria dos pacientes se encaixam. Por vezes são cirurgias múltiplas, ela vai fazer o sleeve
com vesícula, o bypass com hérnia de hiato, isso toma mais tempo. Se o fígado tiver um pouco maior, doutor Paulo, é o mesmo tempo cirúrgico? Com certeza não. Esse tempo cirúrgico acaba ficando prolongado, como a gente falou lá no começo. Paciente com grande gordura abdominal, paciente com fígado aumentado, acaba que prejudica um pouquinho a segurança da cirurgia e faz com que o tempo cirúrgico seja ainda mais longo. Como é que é a anestesia desses pacientes? Na grande maioria das vezes, 80 a 90% dos casos, é uma anestesia geral pura. Só pegou uma veia, dá uma medicação, o paciente dorme e ponto final. Alguns pacientes, ou que vão fazer cirurgias múltiplas, muito longas, ou pacientes que, por exemplo, têm múltiplas alergias, então a gente não tem tantas medicações como opção para tirar a dor, pode ser feita uma anestesia peridural, que é aquela anestesia nas costas, e depois dessa anestesia nas costas, a gente vai para a anestesia geral, tá bom? Não é utilizado o dreno, isso a gente abandonou há muitos anos. E lembrando da analgesia, essa hora sempre me lembra o robô. Lembrando que quando é feito pela via robótica, que daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre ela, o conforto pós-operatório é inigualável. O paciente literalmente fala que não está operado. Ao terminar a cirurgia, a gente sempre tem, eu tenho como costume, junto com o Paulo, ligar para a família. Quem fala é doutor Bruno, é doutor Paulo, acabei de terminar a cirurgia e foi um sucesso. Mas muito pelo contrário do que muita gente imagina, o paciente não vai de imediato para o quarto. Ele vai para a sala da recuperação da anestesia, que é o local que eu sempre falo mais seguro para ele estar. Ele está lá, sendo monitorizado, com o anestesista do lado, para que ele acorde com mais conforto, sem náusea e bem acordado. O anestesista costuma não liberar para o quarto aqueles pacientes que a gente chama muito sonolento. E quanto tempo é estimado para ficar na sala da recuperação da anestesia? Por volta de 2, 3 horas. E aí sim, recebe alta do centro cirúrgico. Mas como eu falei, eu faço questão, por favor, prestem muita atenção nesse meu pedido, deixem anotado o número do acompanhante, eu vou ligar, ele me atendendo, ele vai ter noção toda desse fluxo que vai estar se passando no centro cirúrgico. Como eu sempre falo, eu não estou operando um paciente, eu estou operando a pessoa mais especial na vida de outro alguém. Se fosse uma filha minha, eu gostaria muito de ter essas informações sendo passadas ao vivo para me tranquilizar e eu tranquilizar aqueles familiares que por vezes nem no hospital estão, mas você passa um WhatsApp, a cirurgia acabou e foi um sucesso. E vamos falar um pouquinho sobre o processo de pós-operatório, Paulo. O que é que a gente sempre orienta? Assim que o paciente chega no quarto, a gente já está com a dieta liberada. O que é essa dieta? Meio copinho de café, 25 ml de água de coco ou chá, a cada meia hora. Isso é, se o paciente estiver tolerando bem e se o paciente estiver acordado. Eu sempre brinco, não precisa ficar de despertador durante a noite acordando o paciente a cada meia hora, não. O paciente acordado faz essa dieta, estiver dormindo, deixa descansar, deixa recuperar bem. Estando bem, sem tontura, sem desconforto, deve caminhar. Caminhar, caminhar, caminhar. Quanto mais ele se movimentar dentro do hospital, no quarto, indo no banheiro fazer xixi, sentar na poltrona, passear no corredor, quanto mais movimentação, melhor o funcionamento do estômago novo, melhor o funcionamento do intestino, menos dor, menos desconforto, e a gente faz com que a gente acelere a alta desse paciente. A gente botou aqui que é alta em até 24 horas, mas vários pacientes nossos têm uma recuperação tão boa que com 16, 18 horas já conseguem ir para casa. E uma vez chegando em casa, não há nenhum repouso. Vou corrigir o Paulo, não é caminhar, é andar. Então coloquem um tênis, vão sair para fazer caminhada, seja na praça, na orla, na rua, na esteira, onde vocês quiserem. E não tem limite, se sentindo confortável, pode ir. Lembrando que no primeiro dia em casa não é a dieta da Nutri ainda, você vai manter a mesma dieta do hospital, água de coco, chá, meio copinho, meia hora, e a dieta da nutricionista só começa com 48 horas. Um dado importante e dúvida muito frequente, dirigir com uma semana, subir escada pode no dia da alta, namorar a gente libera também com uma semana, então é uma vida muito tranquila. Eu sempre falo que demanda um pouquinho mais de cuidado nessa assistência do pós-operatório, é mais relacionada à dieta, que ela é de instante em instante. A injeção de prevenção de trombose, dependendo da técnica, se for um bypass, de 4 a 5 dias, se for um sleeve, é mais um dia em casa e a gente coloca outra medicação por comprimido por 30 dias. A meia de compressão, aquela meia linda e maravilhosa branca que você vai sair do hospital, você tem que usar dela o máximo de tempo possível por 15 dias. Então, praticamente todo o tempo que você tiver em casa,
na rua, em qualquer canto durante esses 15 dias. O ideal é que ela esteja nas suas pernas. A gente brinca que só tira ela para tomar banho, ou se ela ficar muito encardida, lava rapidinho, coloca nesse solzão que a gente tem aqui, em 1 horinha ela está seca e coloca de novo nas pernas. E vai ter toda uma sequência de retorno de vocês na clínica, com uma semana vai nos ver, com um mês, e a sequência vai ser passado. Então não é sobre só operar, e sim sobre operar e ser acompanhado principalmente com o cirurgião e a sua equipe multidisciplinar presente. E por que é que a gente opera? A gente, quando fala de cirurgia bariátrica, a gente tem muito foco no peso. Óbvio, perder peso é importante, mas mais do que fazer o meu paciente perder peso, eu quero lhe devolver saúde. E como é que eu devolvo saúde para ele? Prevenindo doenças, prevenindo o aparecimento de diabetes, hipertensão, apneia do sono, doenças articulares e também, muitas das vezes, controlando e curando essas doenças. Pacientes que eram diabéticos, usavam 2, 3, 4 medicações, param de usar. Pacientes hipertensos, na grande maioria das vezes, conseguem largar as medicações. Então, eu estou devolvendo qualidade de vida, eu estou devolvendo saúde para esses pacientes. E uma vez você deixando um paciente diabético, ex-diabético, você vai prevenir as complicações a longo prazo, como amputações, hemodiálise e cegueira. Então, não é sobre peso que se perde, sim sobre a nova vida que se ganha e principalmente com saúde. Porém, é muito importante lembrar, mais uma vez, a bariátrica é uma ferramenta. E a escolha de uso que você faz dessa ferramenta é o que vai definir o seu resultado no curto, médio e longo prazo. Suas escolhas são essenciais no pós-operatório para a gente ter um excelente resultado. E eu gostaria muito de agradecer, primeiro, a escolha da nossa equipe. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de eu sou um pequeno membro de uma grande engrenagem que envolve múltiplos profissionais que se dedicam em vida ao tratamento da obesidade, uma doença crônica, uma doença muito mal julgada e avaliada, e que a gente está sempre à disposição para receber você com o maior carinho e oferecer essa excelente ferramenta que a gente sempre busca, que é o tratamento cirúrgico da obesidade grave. Eu fico muito feliz, mais uma vez eu me certifiquei, tenho que atualizar, é um certificado internacional de excelência em cirurgia bariátrica, em que a gente busca sempre, tanto eu como o Paulo, o que há de todas as titulações disponíveis e todos os treinamentos disponíveis para trazer sempre o que é melhor para vocês. Vou falar um pouquinho de uma coisa que tanto eu como o Paulo é apaixonado. A Santa Casa trouxe há mais ou menos quase 2 anos e meio uma ferramenta fenomenal, chamada cirurgia robótica. Para quem nunca ouviu falar, e eu com certeza comentei no consultório, por vezes naquela correria eu deixei para deixar bem detalhado agora no live, a cirurgia robótica é como se fosse um salto evolucionário. Eu sempre falo, muitos anos, a cirurgia por corte reinou. Veio a cirurgia por vídeo, houve uma revolução em relação a conforto e segurança no pós-operatório. E aí, mais recentemente, a cirurgia robótica. Lembrando que o robô nada mais é do que aquele aparelho atrás de mim. E antes de mais nada, antes que me perguntem, o robô não opera nada. Ele é 100% comandado pelo cirurgião. E ao invés de operar com 2 braços, com movimentos relativamente limitados, com o robô eu começo a comandar 4. E esses 4 braços imitam muito um punho humano, entregando uma cirurgia muito mais precisa e delicada. Além disso, ao invés de ver num monitor HD, eu vejo num monitor Full HD 3D no console de comando que vocês vão ver na sequência. Se eu tenho melhor visão mais detalhada, muito próximo do tecido, que é o que a gente chama de cirurgia imersiva, e eu começo a comandar 4, mas não 2 braços, e com movimentos mais delicados, eu tenho com certeza uma cirurgia mais segura a ser entregue para o paciente em cirurgia robótica. Está aí a felicidade do Paulo em estar lá na cabine, é ali onde a gente fica comandando os braços robóticos, entregando o que há de excelência. E lembrando que a gente é a única equipe que consegue realizar, fomos os pioneiros e mantemos essa conduta sempre que possível oferecer a cirurgia robótica para os nossos pacientes. Só um detalhe que eu quero complementar, essa cabine de comando, ela está dentro da sala do paciente. Não ache que a gente comanda o robô a 20, 30 metros, não. Eu estou do lado do meu paciente, a 1 metro do paciente. Óbvio, sentado do lado de fora. Quando eu estou operando, o Bruno está lá dentro, do lado do paciente, e vice-versa. Se é ele que está comandando o robô de fora, sou eu que estou do lado do paciente, ajudando com as pinças. Então não tem esse medo de dizer, não, o meu cirurgião vai ficar longe, ele não vai tomar cuidado. Não, a gente está na mesma sala, está cuidando do paciente, pode ter certeza absoluta.
E aí estão imagens que vocês podem ver a precisão que é uma cirurgia robótica. Eles estão literalmente tirando as sementes de uma fruta com uma delicadeza de movimento inacreditável. E essa precisão a gente consegue entregar, sim, de forma muito, muito tranquila na cirurgia de vocês. Está aí, como o Paulo falou, essa cabine de comando console, a gente fica do lado do paciente, no cantinho da sala, e o cirurgião assistente fica literalmente de imediato do lado do paciente. E aí estão os movimentos incríveis. Um vídeo também, uma das primeiras que a gente fez na Santa Casa, a gente está já com muitos e muitos casos operados. A cirurgia robótica já é uma realidade aqui em Maceió. Disparado é a melhor ferramenta e a tecnologia mais avançada para tratar a obesidade. Muitos pacientes têm receio, achando que o robô é capaz de operar. Muita gente tem uma percepção do robô. E eu digo de cara, a maior diferença da cirurgia robótica para o paciente chama-se conforto. Diferente da cirurgia por vídeo, que a gente faz uma certa força, quanto maior a parede abdominal, mais forças temos que fazer, a cirurgia robótica trabalha através de movimentos neutros, não imprimindo nenhuma força na parede abdominal. Então, a regra no pós-operatório de cirurgia robótica é perguntar, tanto para mim como para o Paulo, se realmente ele está operado. E isso faz com que você literalmente consegue voltar às suas atividades habituais, profissionais e até a prática de atividade física com muito mais precocidade e segurança. Recentemente, uma das pacientes tinha como objetivo fazer robô porque ela precisava voltar muito rápido para o trabalho. Era uma profissional liberal, eu falei, nesse sentido, se essa é a sua vontade, você tem que optar pela robótica. Com 3 dias ela mandou a foto, era uma odontóloga já voltando à sua posição de trabalho, que a gente sabe que ela fica muito curvado, com muito mais segurança, ainda superior à cirurgia por vídeo. E uma opção que a gente sempre oferece como um facilitador para a vida do paciente, essa ideia não foi minha, eu busquei em uma clínica na Bahia que eu fiquei impressionado. Antigamente o paciente, quando precisava operar, ele comprava uma medicação em um canto, uma medicação na outra. Imagina, você está saindo do hospital doido para ir para casa, ficar com a família, tem que passar na farmácia. O suplemento da nutricionista encontra um num canto, outro no outro. Então foi colocado como uma opção para aquele paciente que tem interesse a aquisição do kit bariátrico. Lá vai estar todas as medicações dos primeiros 30 dias, lá vai estar também toda a suplementação. E lembre-se, essa empresa que fornece esse kit é auditada quinzenalmente para que ela esteja praticando o preço de mercado encontrado, caso você fosse comprar de forma avulsa. É mais um facilitador que o Instituto sempre busca para os nossos pacientes, um diferencial a mais. Além disso, a gente tem uma série de opções para facilitar a vida do nosso paciente, como o fornecimento das dietas de pós-operatório. Ah, Paulo, eu vou fazer a cirurgia, mas eu não tenho quem me ajude, eu não sei cozinhar, eu não sei como fazer esses caldos. Nós temos uma empresa de uma nutricionista que é especializada em cozinha industrial, tem uma cozinha industrial na empresa dela, que pode fornecer esses caldos, a dieta líquida, a dieta pastosa para você, toda congelada, toda porcionada, seguindo as regras que são passadas pela nossa nutricionista. Qualquer dúvida em relação a isso, é só entrar em contato com o nosso time, que eles vão conseguir lhe ajudar. E, para finalizar, eu queria inicialmente agradecer a vocês terem escolhido a nossa equipe para tratar uma doença que é a única doença que o paciente é julgado de ter sem ter culpa nenhuma. Se você vai num consultório de um determinado especialista com hipotireoidismo ou com pressão alta, você sai com a receita da medicação. Se você chega com obesidade, infelizmente, você muitas vezes recebe um dedo na cara, é só fechar a boca, fazer uma caminhada que emagrece. Pois saiba que é uma doença sim, ela tem CID, é 66. Ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e ela tem uma característica importante. Ela é uma doença crônica progressiva e que responde muito mal ao tratamento convencional. É o que a gente chama de metabolismo obesogênico. Você ganha peso com muita facilidade e perde com extrema dificuldade. Pois você resolveu dar um baixa nessa doença através da confiança de vocês, tanto nas minhas como nas mãos do Dr. Paulo Vitor. E a gente tem muito orgulho de ter escolhido nossa equipe. Saiba que a gente vai se dedicar ao máximo para trazer para você o melhor que há disponível em técnica, em segurança e em assistência. A assistência não se limita ao processo cirúrgico, e sim uma caminhada do nosso lado ao longo de uma toda nova e melhor vida. E, parafraseando o Bruno, usando as palavras dele, eu queria agradecer a vocês pela confiança na nossa equipe, confiança no nosso grupo e por ter tido a coragem de enfrentar o preconceito que é tratar a obesidade. Parabéns, parabéns pela escolha de não aceitar viver com essa doença, com esses problemas que a obesidade vem lhe causando, e muito obrigado, e pode contar com a gente.
Como o Bruno falou, a nossa assistência vai ser completa e para o resto da vida. Uma palavra que você nunca vai escutar, nem no meu consultório, nem no consultório do Bruno, é: você está de alta, não precisa mais voltar para a gente. Como a gente trata uma doença crônica, esse tratamento vai ser para sempre. E saibam que essa nova vida, que vocês nem têm ideia do que estão vindo por aí, vocês vão ter um grande arrependimento depois de não ter escolhido ela mais tempo, mas eu sempre brinco, não era a hora é agora. A nova vida está a caminho, façam um bom uso e usufruam demais essa nova etapa da sua vida que vai lhe devolver qualidade de vida, autoestima, longevidade. O tratamento da obesidade aumenta a sua expectativa de vida em 10 anos. O tratamento da obesidade lhe protege contra 13 tipos de câncer. E é com muita felicidade que eu vou lhe oferecer essa transformação de vida através dessa nova e melhor vida que está a caminho. Muito obrigado mais uma vez por ter escolhido e ter confiado nas nossas mãos. Tenha uma ótima recuperação de pós-operatório, vida nova a caminho e fiquem com Deus. Muito obrigado, boa noite e conte com a gente.